E possivelmente teremos ao longo da nossa live a chegada da professora Marli Gonzalez, diretora executiva da União Feminina Missionária do Brasil, que amanhã, dia 23, celebra 112 anos de organização. Foi em 1908, 23 de junho de 1908, no templo da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Então, pastor Fausto, nosso presidente, vai saudar a todos os nossos participantes. A seguir, pastor João Marcos e pastor Fernando também. Meus prezados irmãos e irmãs, onde quer que vocês estejam neste momento, é uma alegria muito grande para mim, em nome da diretoria da Convenção Batista Brasileira, tendo aqui comigo nesta live o pastor Sócrates Oliveira de Souza, que é o nosso diretor executivo, pastor João Marcos Barreto Soares, que é o diretor executivo da Junta de Missões Mundiais, e o pastor Fernando Brandão, diretor executivo da nossa Junta de Missões Nacionais. Estamos nós agora aqui neste momento, com muita alegria, sabendo que vocês estão também participando deste momento. Nós estamos muito distantes, é claro, daquela tarde de sábado, do dia 22 de junho de 1907. Mas estamos praticamente no mesmo horário, porque eram 15 horas naquele dia, agora são 17 horas e 3 minutos, então 113 anos e 2 horas daquele momento tão especial para todos nós. Eu digo todos nós, não apenas os batistas brasileiros, mas o povo de Deus, porque a vitória do povo de Deus, independentemente da denominação, é uma vitória de todos nós. Então, em nome da Convenção Batista Brasileira, da sua diretoria, do seu diretor executivo, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês diante deste momento tão especial para todo o povo de Deus, particularmente o povo chamado Batista Brasileiro. Eu agradeço a Deus a oportunidade de participar desta celebração dos 113 anos do início da Convenção Batista. Sabemos que o trabalho batista iniciou-se antes, mas foi a primeira vez em que a cooperação se deu no âmbito nacional. E como é importante termos esta cooperação. E ali, desde aquele início, já havia a ideia desta cooperação alcançar todo o Brasil e também todo o mundo. Então, é um momento realmente para celebrarmos. Muito obrigado, pastor Sócrates, pastor Fausto, pelo convite para estar aqui, e muito bom estar com meu amigo também, pastor Fernando Brandão. Realmente, pastor João Marcos, é um momento histórico e nós louvamos a Deus por este momento e agradeço também o privilégio de participar deste momento. Nosso presidente, pastor Fausto, nosso querido diretor, pastor Sócrates, que nós nos alegramos muito com a sua recuperação, estar conosco neste momento celebrativo, a nossa irmã Marli, diretora da União Feminina, o nosso querido pastor João Marcos, e esse momento histórico, celebrativo, 100 anos, e o espírito missionário daquele momento, no dia 22 de junho de 1907, querido presidente pastor Fausto, aquele sentimento missionário que movia o coração dos batistas numa visão extraordinária de alcançar o Brasil e alcançar o mundo. Eu me sinto privilegiado fazendo parte deste momento, pastor Sócrates, e a visão daqueles pioneiros, uma visão missionária linda, e que nós hoje podemos participar de todo esse movimento, que a Convenção Batista Brasileira, na verdade, é um movimento do Espírito de Deus, um movimento no meio do povo de Deus para alcançar pessoas. Que alegria, obrigado por participar deste momento. Para alcançar pessoas. Que alegria, obrigado por participar deste momento. Ok, pastor Fernando Brandão. Vamos ouvir a saudação da irmã Marli. Amanhã, a União Feminina
celebra 112 anos. Foi organizada no dia 23 de junho de 1908. Então, vamos ouvir a saudação da irmã Marli, professora Marli Gonzalez. Olá, boa tarde a todos. Agradecer, né, essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Pastor Fernando Brandão, pastor João Marcos, pastor Fausto. Obrigada aí que vocês atenderam aí a gravação dos vídeos para a gente. E que bom estar vendo o senhor, viu, pastor Sócrates? Primeira vez que eu estou te vendo agora, estou muito feliz de vê-lo. Saber que todos nós oramos muito pelo senhor e a gente tem... né, estamos juntos, né? Glória a Deus por sua recuperação. Está muito feliz mesmo, né? Ontem eu recebi assim um comunicado de várias mulheres que ontem nós perdemos a irmã Ábia, né? E muitas mulheres se referiam ao pastor Sócrates como um milagre. Então a gente quer agradecer a Deus por estar aqui como esse milagre, viu, pastor? E assim para a gente, União Feminina Missionária Batista do Brasil é realmente assim um momento muito oportuno, histórico. São 112 anos, né? E eu gosto de relembrar, assim, fico imaginando quando aquelas mulheres se reuniram e resolveram organizar, né, a União de Senhoras, ali em 1908, e aí esse legado para nós que ficou. Então, elas decidiram que fariam desse dia um dia histórico, e a União Feminina, as mulheres falaram, nós vamos dar o presente para a educação cristã, que na época por um bom tempo, nós tivemos educação feminina, e agora não mais, porque a gente trabalha também com vocacionados, né, homens e mulheres. Então, assim, elas se reuniram e decidiram que esse dia, 23 de junho, seria um dia que nós celebraríamos o dia, né, o aniversário da União Feminina Missionária Batista do Brasil, mas também nós levantaríamos uma oferta para o sustento e manutenção, sustento de vocacionados e manutenção das casas CIEM, hoje no Rio de Janeiro, e SEC lá em Recife. Então, é realmente um legado, um presente que nós recebemos, e nós estamos felizes por fazer parte da Convenção Batista Brasileira, porque nós entendemos que nós somos parte e que nós, assim, queremos muito abençoar, acrescentar muito a nossa convenção. São 112 anos, né? Nós vamos estar celebrando amanhã, né? Acho que vai ter um momento para eu falar sobre isso aí, né, pastor? Mas amanhã nós estaremos celebrando, serão 6 horas de celebração, juntamente com todas as mulheres do Brasil e aqueles que quiserem estar conosco. Muito bem. Marli, já que você está falando, fala como é que vai ser a celebração amanhã, como é que as pessoas do Brasil poderão participar. Então, nós vamos fazer um movimento, né? A gente está chamando de Educação Cristã Missionária. É uma live de 6 horas que nós estaremos fazendo. E nós vamos ter, assim, nós temos depoimento de mulheres americanas, pioneiras, que Dona Hilda vai estar falando, assim, mesmo com a dificuldade, ela vai dar uma palavra, né, para todos, porque Dona Hilda foi a pessoa que levou, foi a primeira pessoa que levou toda a parte de informatização para a União Feminina, do escritório da União Feminina. Então, ela tem, assim, ela faz muito parte da nossa história. Nós teremos outros depoimentos, teremos testemunhos de alunos, ex-alunos, teremos a participação de músicos, né? Nós teremos o pessoal da geração fiel do Rio Grande do Sul, que estará conosco, Renata Henriques, teremos a Flávia Lopes, que também estará conosco, teremos momentos de oração e também vamos estar proporcionando que toda pessoa que entrar, ela vai poder fazer a sua oferta. Então, ela vai poder fazer uma oferta, ela vai poder acessar o QR Code, vai poder ir no site ou fazer uma transferência. Ela vai estar ofertando também para as nossas casas de ensino. Teremos presença de alunos. Então, será um momento assim, muito importante, bem significativo, e eu creio que vai acrescentar muito, e vamos ter a oportunidade de esclarecer melhor o que a União Feminina tem feito durante esses 112 anos, o que pretendemos fazer a partir de agora, o que já estamos fazendo e o que queremos fazer mais ainda. Então, desde já, você que está nos acompanhando, eu convido para que você participe conosco, será um momento muito oportuno, e deixe seus comentários lá também, que vai nos ajudar muito também. Muito obrigado, Marli. Que ótimo, então. Nós estamos recebendo aqui a participação do pastor João Martins Ferreira, de São Paulo, pastor Davidson Freitas, pastor
pastor Hudson Galdino, da região litorânea de Lagos, aqui no Brasil, pastor Dorgival, Luiz Antônio Mourão, João Marcos Pedrosa, citando aqui da dona Hilda, Luiz Antônio Mourão, Delma Silva. É uma alegria poder ter os irmãos conosco aqui e as mensagens que estão sendo encaminhadas até nós, tá bom? Convenção Batista Piauiense, Confissão Batista do Rio Grande do Norte também, participando conosco aqui. Edson Alves, Deus abençoe os irmãos que vão ver o pastor Só. Parabéns a nosso CB. Esther Monteiro e muitos outros irmãos aqui. Pastor Fausto, esse é um período, aliás, aquele período lá de 1907, 1908 foi muito interessante, porque acho que na segunda-feira, se tivesse vivo, o pastor Sorém estaria completando 113 anos, ou 112 anos. Sim. E ele nasceu durante a reunião da União Feminina. Exatamente. E a mãe não pôde participar da posse, inclusive, né, por conta do Exatamente. Ontem, dia 21 de junho, ele teria completado 112 anos, exatamente porque foi durante a segunda Assembleia da nossa Convenção Batista Brasileira, realizada no templo da Primeira Igreja Batista do Rio. O pai dele, doutor Francisco Fulgêncio Sorém, era o presidente da convenção, e porque ele nasceu exatamente na semana da convenção, os mensageiros se referiam a ele como João Convenção. Entendeu? Esse é o João Convenção. Vamos dar o nome para ele de João Convenção. E a mãe dele, como já foi mencionado aqui, a irmã Jane Filson Sorém, tendo sido eleita para a diretoria da União Feminina Missionária Batista do Brasil, não pôde estar lá para a posse exatamente por causa do nascimento dele. Mas aquele João Convenção veio a ser depois o grande doutor João Filson Sorém, presidente da Convenção Batista Brasileira, hoje presidente emérito. Ele a presidiu, creio que por 11 vezes ou em 11 assembleias, foi o nosso capelão evangélico da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, na Segunda Grande Guerra Mundial, o primeiro presidente da Aliança Batista Mundial a vir do Hemisfério Sul, eleito em 1960 na cidade do Rio, no 10º Congresso. Mas era aquele João Convenção daquela semana, e que Deus abençoou imensamente a sua vida e o seu ministério entre nós, como líder, como orador, como pregador, como teólogo. Deus o usou de maneira muito abundante. Ontem, sim, aniversário dele, e hoje, aniversário de sua saudosa esposa, professora Niceia de Miranda Filson Sorém. Os dois faziam aniversário 21 e 22 de junho. Perfeito, excelente. Pastor Fausto, por ocasião da 100ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira, em Goiânia, nós podemos representar uma representação com trajes típicos da era, daquela primeira sessão de organização, né? Exatamente. E nós tivemos, naquela Assembleia, lá no dia 1907, nós tínhamos 43 mensageiros na abertura, porque depois da abertura chegou mais um, o pastor Eurico Nelson, chegou no penúltimo dia da Assembleia. Então, 43 mensageiros, representando 39 igrejas e outras organizações. Perfeitamente. Nós vamos mostrar a ata, a transcrição da ata daquela Assembleia, que começou às 3h daquele dia 22 de junho de 1907. É muito interessante a grafia, como ela é diferente da grafia que utilizamos hoje. A língua portuguesa avançou. E o nome era, então, Convenção das Igrejas Batistas do Brasil. O senhor pode falar um pouco mais sobre esse tempo, sobre essa... Naquela oportunidade, nós já estávamos, se não me falha a memória,
com aproximadamente 4.200 batistas no Brasil, em cerca de 83 igrejas batistas locais. Considerando que tudo isso aconteceu num período de apenas 25 anos, porque a Assembleia, a primeira Assembleia, exatamente há 113 anos, aquela tarde de sábado, 15 horas, 22 de junho de 1907, ela foi em Salvador porque ali, 25 anos antes, estava sendo organizada, como foi organizada, a Igreja da Bahia, conforme a gente se refere muitas vezes a ela, a Igreja Batista, ali na cidade de Salvador, a missão principal de evangelizar os brasileiros. Então, por causa do seu jubileu de prata, foi a convenção marcada para a sua primeira assembleia na cidade do Salvador, em 1907. Então, nós já éramos uma força nascente no Brasil. Naquela altura dos acontecimentos, já tínhamos, por exemplo, o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, que foi organizado por Ginsburg em 1º de abril de 1902. Então, 5 anos antes, os batistas brasileiros já estavam dando dimensão à vocação da educação ministerial. Agora, quando a gente se reuniu para a primeira assembleia, e o irmão mencionou com muita propriedade que na primeira sessão da 100ª Assembleia em Goiânia, em janeiro último, nós fizemos, a diretoria e vários outros membros da liderança batista, organizamos uma dramatização daquele momento e procuramos nos trajar e nos vestir com os trajes típicos daquele instante da nossa vida denominacional. Mas já éramos, sem dúvida alguma, uma força nascente. Ela veio e tornou-se bem concretizada naquela Assembleia Convencional, e a partir dali, quando pensamos hoje, onde nós já estamos, onde nós chegamos, então não há como não pensar, pelo menos na minha visão, na palavra que o Senhor entregou a Zorobabel. Quem é que pode desprezar o dia das coisas pequenas, ou dos humildes começos, como diz uma outra versão? E, de fato, nós ali estávamos começando de maneira humilde, mas, pela graça de Deus, estamos onde estamos hoje. É interessante, pastor Fausto, quando a gente lê a história, é que já havia, nessa época de organização da convenção, algumas associações nos estados e regionais. Sim. Por exemplo, no estado do Rio, tinha a associação, pegava da cidade de Campos, o norte do estado, e tinha a associação do Distrito Federal, né? Que era no Rio de Janeiro. Então, muitas associações que se tornaram convenções estaduais ou regionais depois, foram, na realidade, essas associações que foram transformadas em convenção. Já tínhamos o Jornal Batista, Exato, sendo publicado desde 1901, e naquela época o jornal publicava as lições da escola dominical para ser usado nas igrejas. João Marcos, que é da região norte do estado, do Rio, de Campos, pode falar um pouquinho para a gente dessa imprensa, dessa forma de trabalho? Olha, a pessoa para falar sobre isso, com certeza, seria meu pai, né? Mas como ele não está aqui, o que eu posso dizer é que o trabalho batista em Campos desenvolveu-se de uma forma realmente muito grande. Eu posso, por exemplo, dizer que a primeira igreja batista de Campos é uma das mais antigas, e o trabalho de educação religiosa naquele rincão, digamos assim, naquela região, pensando que eram horas e horas de trem até chegar a Campos, a partir do Rio de Janeiro, né, devia-se muito à comunicação do Jornal Batista. É muito interessante que, convivendo com os pastores mais antigos, pastores da idade do meu pai, por exemplo, que agora está com 93 anos,
eles dão uma importância ao Jornal Batista e também ao Escudeiro, muito por causa disso, né? Porque a comunicação, hoje nós temos lives, temos tudo isso, né? É instantânea, né, a nossa comunicação, mas naquela época era tão somente através dos jornais. E é uma coisa interessante, pastor Sócrates, porque nós estávamos na vanguarda já naquela época, porque tínhamos um jornal de abrangência nacional, né? Tínhamos um jornal que chegava para todo mundo, né? E que falava a todas as pessoas, porque na medida em que fala para a classe da Escola Bíblica Dominical, ele se torna um jornal que é lido por todos. Não é um jornal, digamos assim, para a elite e para a liderança. É um jornal para todos. Então, essa importância de falar para toda a população batista. Uma questão que eu achei curiosa, quando o pastor Fausto falava, né, e o irmão também, é que nós tivemos na primeira assembleia 1% dos batistas presentes, né? Se fosse hoje, nós teríamos um baita de um problema para ter isso, né? Graças a Deus, nós não precisamos ficar pensando nesse percentual lá, porque seria um bom problema se tivéssemos, né? Mas graças a Deus, porque desde o início ali, as pessoas participaram, contribuíram de todas as formas, e a comunicação, né, pelo jornal, com certeza, foi algo que estruturou esta convenção, acredito que por décadas, acho que pelo menos pelos primeiros 100 anos, sem dúvida alguma, o jornal deu uma identidade muito importante a todos nós. Esse nosso jornal, ele é um dos pioneiros no Brasil na imprensa, e é o semanário evangélico mais antigo da América Latina. Exatamente. Significativo do nosso jornal. Exato. É interessante, se nós tivéssemos o mesmo percentual de batistas, de igrejas filiadas à Convenção Batista Brasileira, nós teríamos uma Assembleia com 10.700 mensageiros. Teria que ser um ginásio para poder receber a Assembleia da Convenção. Uma das coisas que me chama a atenção, numa das falas do pastor Salomão Guismo, é a razão, o propósito da organização da Convenção, criar uma organização nacional. Desculpem, mas eu ainda estou com dificuldade na laringe. Organização nacional para que as igrejas pudessem evangelizar a pátria e o estrangeiro. Desafio tremendo para um grupo de 43 mensageiros, né? 39 igrejas, e criar uma organização com esse propósito que se mantém. Se mantém até hoje. Pastor Fernando, a primeira igreja, a primeira assembleia aconteceu no seu estado. O que você pode nos falar? Já que tudo acontece, tudo começa na Bahia, como é que você nos fala sobre isso? Com muita alegria, pastor Sócrates. A Bahia realmente é uma benção. O Brasil começa na Bahia com descobrimento. A Convenção Batista Brasileira começa na Bahia. E também o trabalho missionário ali de plantação de igrejas nativas começa também ali na Bahia. Pastor Sócrates, me impressiona a visão missionária dos batistas ali em 1907. Essa visão missionária, a visão de educação cristã também, educação teológica e formação de líderes. Alguns pilares da nossa convenção assim são preciosos e lindos, e os irmãos ali já tinham essa visão. Me impressiona a visão missionária que naquela assembleia, pastor Sócrates, aliás, o irmão me enviou a cópia da ata, e tem uma expressão que eu gostei muito, que diz assim, né, foi a da comissão que relatou sobre a criação das juntas missionárias. E aí diz, num determinado momento, pastor Fausto, o seguinte: os batistas brasileiros não podem ficar estacionários.
precisam avançar. Então, eu tenho falado muito nos últimos anos que nós não podemos recuar, temos que avançar, mas isso é a nossa origem, a nossa história, esse sangue missionário dos batistas brasileiros, pastor Sócrates. E ali na Bahia, aqueles irmãos reunidos, vibrando, aliás, levantaram já a primeira oferta ali para o trabalho missionário em nossa pátria, e sempre sonhando, minha pátria para Cristo. Ao longo dos anos, os batistas cantaram, oraram, vibraram, trabalharam, evangelizaram, plantaram igrejas, enviaram missionários neste sonho, minha pátria para Cristo. E nós continuamos, amados irmãos, com esse mesmo sonho, avançar na conquista da pátria para Cristo. E eu agradeço a Deus fazer parte dessa história. Aliás, hoje, 22 de junho, estou completando 13 anos que assumi a Junta de Missões Nacionais como diretor. Foi no dia 22 de junho de 2007, ali no templo da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Então, desses 113 anos, eu estou aí há 13 e agradeço a Deus o privilégio de servir aos batistas brasileiros que têm tanto amor, tanta paixão pela obra missionária. E ao longo desses 113 anos, irmãos, tantas vidas alcançadas, tantas vidas abençoadas pelo trabalho das igrejas batistas em todo o Brasil. Nós louvamos a Deus pela vida dos pastores, líderes, organizações, enfim. E vamos avançar, meus irmãos, como foi o sonho lá em 1907 na Bahia. Vamos avançar. Minha pátria para Cristo, porque os batistas brasileiros jamais ficariam estacionários. Avançar. Pastor Brandão, o irmão falou que tudo começa na Bahia, pois há mais uma outra área, ou aspecto, ou atividade da Convenção Batista Brasileira que começou na Bahia, que foi a primeira campanha nacional de evangelização nos anos 60, que foi na cidade do Salvador, no templo da Igreja Batista Sião, e no dia 23 de maio de 1963, o então presidente da Convenção Batista Brasileira, Dr. Rubens Lopes, falando a uma conferência dos missionários da Junta de Richmond, vindos tanto da Missão Equatorial, Missão Norte, Missão Sul. As lideranças se reuniram lá e o convidaram para trazer uma mensagem. E ele pregou sobre neopioneirismo e lançou, então, a ideia de uma campanha nacional de evangelização. Então, aquela campanha nacional de evangelização, que depois deu origem à campanha das Américas, e deu origem também à grande mobilização da Aliança Batista Mundial em 1975, surgiu na Bahia também. Pastor Fausto, se me permite, não só mais um eventozinho, o pastor Pedro, missionário da Junta de Missões Nacionais, foi enviado ali para os campos baianos, na região do São Francisco, enfim. E esse pastor Pedro, que foi missionário da Junta de Missões Nacionais, tinha um filho chamado Sócrates de Oliveira, que foi, então, ali para a Bahia e cresceu nos campos missionários da Bahia. Então, o diretor da Convenção Batista Brasileira, pastor Sócrates, cresceu nos campos missionários da Bahia. Só para registrar. Escrevi muito nas beiras da estrada, Cristo é a única esperança. Isso, olha aí. Pastor Fausto, em celebração pelos 113 anos da Convenção, nós estamos lançando 27 dias de oração pelo Brasil. O irmão pode falar um pouco sobre isso? Nós tivemos esta sugestão, ela foi trazida e encaminhada à diretoria da Convenção Batista Brasileira pelo nosso colega, pastor Dorgival, lá do estado do Paraná, e a ideia era de nós nos mobilizarmos em oração durante 27 dias pelo fim desta pandemia que tem trazido esta gama de sofrimento, não apenas no Brasil, como no exterior. E nós temos aqui entre nós, nessa tarde, neste painel da liderança batista brasileira, em nível da Convenção Batista Brasileira, o nosso diretor executivo, pastor Sócrates, e tenho observado aqui nos comentários colocados aqui no nosso site dessa transmissão, muitas palavras de regozijo, de alegria de vê-lo aqui. Isto é realmente algo que toca o nosso coração.
Ontem mesmo, à noite, no culto da Igreja Batista da Liberdade, aqui em São Paulo, o pastor Sócrates pregou para nós e baseou o seu sermão no Salmo 103, que foi o primeiro texto bíblico da primeira Assembleia da Convenção Batista Brasileira, e trouxe a experiência dele. Então, o pastor Dorival nos sugeriu este período de 27 dias de oração, de mobilização pelo fim desta pandemia. E com isto nós teremos, por autorização e aprovação unânime da nossa diretoria, o assunto está sendo coordenado, dirigido pelo nosso diretor executivo, o pastor Sócrates, para cada dia um estado. Então, os batistas daquele estado responsáveis por aquele dia de oração, e o pastor Sócrates vai nos dar o cronograma, a divisão desses dias todos. E nos estados em que há mais de uma convenção batista, vamos pegar o estado do Rio de Janeiro, temos a Convenção Batista Carioca, a Convenção Batista Fluminense, há outros estados em que a situação é idêntica, então os batistas das convenções daquele estado estarão se coordenando, se articulando para que o estado como tal seja representado pelos batistas no dia a ele, isto é, ao estado, no dia que for entregue para a oração. Então, é uma grande mobilização de oração pela graça do Senhor, com vistas ao fim da pandemia. Isso tem a ver com todo o corpo médico, com o corpo de cientistas, pesquisadores. É uma proposta extraordinária que a nossa Convenção Batista Brasileira, de coração, abraçou e vai executar. Ali nós temos campanha de oração pelo fim da pandemia. Isso, pastor Sócrates. Está aí na tela o programa. Por que 27 dias? Nós somos 26 estados, mais o Distrito Federal. E lá no final desse texto, e vai estar em ordem alfabética, todos os estados, e nós vamos começar no primeiro domingo de julho, dia 5, com o Acre, depois Alagoas, Amapá, Amazonas, sucessivamente, até o último estado, que vai ser o Tocantins. A ideia é que aquele estado promova no dia o que estão orando pelo estado, faça um relógio de oração. E a gente tem 24 horas de alguém orando naquele estado, por cada orador, pelas autoridades dessa direção. Nós estamos contando com o apoio das duas agências missionárias e de todas as outras organizações, divulgando esse trabalho e divulgando essa atividade, que é mais do que uma atividade. O Brasil Batista todo estará em culto durante esses dias. Todos os dias, 24 horas, alguém vai estar orando por um dos nossos estados. Mas também nesse mês, no próximo dia 25 agora, nós temos o aniversário das duas agências missionárias. Pastor João, você pode falar um pouco do que Missões Mundiais? Assim, no próximo sábado, dia 27, né, nós vamos celebrar aí 130 anos do trabalho dos batistas brasileiros em todo o mundo. E aí eu volto a lembrar, né, sobre esta primeira celebração, né, da Assembleia da Convenção. Pense um grupo pequeno, né, 43 pessoas, 39 igrejas, pensando em alcançar o mundo. Se hoje a China é longe, se hoje Vietnã, Angola são lugares distantes, imagine naquele tempo em que uma viagem para a Índia demorava 6 meses até de barco, né? Imagine como seria isso. Mas aquelas pessoas tinham o mais importante, elas tinham o poder do Espírito Santo para ser testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, esta celebração vai ser uma oportunidade para lembrarmos-nos desta história,
mostrarmos um pouco do que temos feito, mas projetar também aquilo que ainda falta, porque nós fomos criados, né, como organização, a Junta de Missões Mundiais foi criada para levar o evangelho até os confins da terra. Então, há ainda muito a fazer, e é a hora de nós, batistas brasileiros e os demais cristãos desse país, nos unirmos no desafio de completarmos a missão neste século. Sim, o que eu tenho chamado de CM21, completar a missão neste século, alcançar o Brasil e alcançar todo mundo. Agora, pastor Sócrates, me permita só uma observação fugindo um pouquinho do script. Meu irmão sabe, eu durante muito tempo trabalhei com jovens, mas eu queria também destacar isso. Como aquela convenção foi visionária, criou uma união de mocidade, pensando que no futuro precisaria trabalhar com jovens. E como isso teve resultados, como produziu e produz ainda resultados, como isso impacta a vida missionária, né? Nós temos o projeto, né, na verdade, o Programa Radical na Junta de Missões Mundiais, o Programa Radical em Missões Nacionais, e os jovens estão conosco participando. Ouso dizer que desde aquele começo, né, houve aí uma relação de cumplicidade, vou usar esse termo, né, de respirar o mesmo ar missionário. E, graças a Deus, no ano seguinte, então, foi criada que hoje é a União Feminina, outra parceira fantástica das juntas missionárias. Então, nós temos muito a celebrar. Uma questão interessante é que nós temos organizações centenárias, mas que estão se reinventando constantemente. Não temos o formato de 113 anos, de 100 anos, ouso dizer que não temos sequer o formato de 10 anos, porque nesses últimos 3 meses nós nos atualizamos. Eu costumo dizer que estamos vivendo uma inclusão digital forçada, né? Estamos um parto a fórceps neste momento. Mas, de novo, agradecer a Deus pela visão dada àqueles que fundaram, àqueles que mantiveram este trabalho e que agora o mantêm. Muito obrigado, pastor João. Nós estamos caminhando já para o final, mas precisamos ouvir o pastor Fernando sobre a celebração dos 113 anos de missões nacionais. Sim, pastor Sócrates, amados irmãos, na próxima quinta-feira, dia 25 de junho, às 19 horas, nós teremos um momento celebrativo pelos 113 anos da Junta de Missões Nacionais. Teremos uma retrospectiva da nossa história, compartilharemos algumas fotos, alguns momentos inesquecíveis, testemunhos, momentos de gratidão, e nós convidamos você para orar conosco, para celebrar conosco, e também apresentaremos alguns sonhos que continuamos trabalhando para alcançar pessoas e alcançar a pátria para Cristo. Convido você a compartilhar desses sonhos conosco na próxima quinta-feira, dia 25, às 19 horas. Estamos juntos e vamos avançar, porque o Senhor é conosco. Ok. Então, nós estamos chegando ao final da nossa... Queremos agradecer. Mais de 600 pessoas estão conosco nessa hora. Aliás, pastor João me fez uma correção. Eu falei em 10.700, em 10.070. Na realidade, se tivermos a mesma proporção, são 10.700 mensageiros na Assembleia. 17. 17.700. 17. 10.700, mas 17.000. Pastor Fausto, suas palavras, suas considerações finais. Eu tenho muito prazer de passar para todos vocês o versículo número 22 do Salmo 103. Volto a dizer, foi o Salmo, o primeiro texto bíblico lido naquela primeira assembleia em 1907. E foi na segunda sessão, na sessão que começou à noite. E o texto diz: bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E este texto da palavra do Senhor
E encerra, particularmente este versículo, aquele salmo que foi lido no nosso primeiro momento junto como Convenção Batista Brasileira. Que nós todos sempre nos lembremos de bendizer o Senhor e não nos esquecer de nenhum dos seus benefícios. Pela graça de Deus, somos o que somos, chegamos até este momento e queremos continuar alinhados com a vontade de Deus, para a glória de Deus e para a honra de Deus. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao nosso presidente, pastor Fausto, professora Marli, pastor Fernando, pastor João, por estarem conosco aqui, partilhando esse momento histórico, e a todos aqueles irmãos que estão nos acompanhando ao vivo, e alguns que vão assistir isso posteriormente nas mídias sociais. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero aproveitar para agradecer a cada um dos irmãos que intercedeu pela minha vida. O meu caso, realmente, como o pastor Fausto falou no início, foi um milagre de Deus. Poucas pessoas, João, que chegaram ao estágio que eu cheguei não têm sobrevivido, mas graças a Deus. Eu quero agradecer de todo o coração, o carinho, as mensagens enviadas para minha família, as mensagens enviadas para mim. Depois de 36 dias ali no hospital, eu saí andando, ainda que numa cadeira de rodas, mas saí andando, mas já estou firme, podendo caminhar sozinho. E eu quero agradecer ao Brasil Batista e as denominações que oraram a meu favor. Muito obrigado. Nos vemos amanhã na União Feminina, 112 anos da União Feminina. Quinta-feira, Missões Nacionais, e no sábado, Missões Mundiais. Que a todos Deus abençoe. Pastor Fausto, pode nos despedir com a bênção apostólica? Perfeitamente. Nós vamos juntos agora, então, receber as bênçãos da Santíssima Trindade, que nos vem através do amor de Deus, nosso Pai, da graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador eterno, único, pessoal e suficiente, e da consolação e comunhão do Santo Espírito do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Até breve. Até breve.